Deixa eu te dizer, tem um crescimento em 2020 um pouco superior ao atual. A política monetária tem seus limites, mas ela está fazendo a função dela. Nós estamos com a inflação abaixo da meta, o Banco Central reconhece isso, trouxe a taxa de juros para baixo. Eu acho que 2020 nós vamos ficar com ela baixa o ano inteiro. Ressurgiu o mercado de capitais. Quando o governo pisou no freio do BNDES, ainda no governo Temer, e tirou o subsídio dos empréstimos do BNDES, muita gente era contra isso. Na verdade, ressurgiu o mercado de capitais, com debêntures de longo prazo. Quer dizer, há financiamentos abundantes de longo prazo na economia brasileira. Por exemplo, no caso de infraestrutura, isso não existia no passado. Você era obrigado a subsidiar o financiamento de infraestrutura pelo BNDES. Isso é uma outra força que empurra. O consumo está crescendo, o Banco Central está fazendo ações na direção de desobstruir o canal do crédito. Eu acho isso também muito positivo. Há uma certa esperança na evolução das reformas. A reforma da Previdência não é uma maravilha, mas ela foi um passo adiante. Essas PECs emergenciais que estão aí, que no fundo põem disciplina nos estados, que dão ao governo latitude para, se ele tiver um problema qualquer, ele poder cortar a despesa emergencialmente, eu acho que também está indo, quer dizer, isso demora um pouco mais. Nós vamos ter a proposta de reforma administrativa. Isso, no fundo, gera a expectativa de que a queda do juro longo é por muito mais tempo. Quer dizer, aos poucos a economia vai crescendo. O que me preocupa são duas coisas. A primeira é o vento de proa que a gente está tendo da economia internacional. Ele é muito forte. Quer dizer, isso retarda a nossa recuperação. Olha o que está acontecendo com as nossas exportações. E não são só as brasileiras. No mundo inteiro isso vem encolhendo. Quer dizer, nós estamos, além de tudo, colhendo uma queda de preço de commodities. Nós vamos ter um déficit na conta corrente em 2020 maior, bem maior do que o déficit na conta corrente de 2019. Isso pega não é só o mundo como um todo. Parceiros de comércio importantes, como a Argentina, estão em crise, estão em recessão. Isso bate direto na indústria do Brasil. Quer dizer, isso é uma coisa que retarda o crescimento. Tem uma segunda coisa que retarda, que é a incerteza que vem do lado político. O governo tem andado, enfim, ele tem feito... Não há erros de diagnóstico, isso é uma grande vantagem. No passado havia em abundância, agora não há. O que incomoda a gente, os mercados e as pessoas que estão observando, é a lentidão na qual as decisões políticas... Nós precisamos de PECs, nós precisamos aprovar leis, isso está andando muito devagar. Na medida que anda devagar, é evidente que isso causa um enorme desconforto e tem sempre o risco disso sofrer alguma volta atrás. Quer dizer, evidentemente, o investimento sofre com isso e a economia cresce menos. Agora, é um crescimento sustentável, vamos dizer o seguinte, 2%, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, o dobro do crescimento desse ano. É muito menos do que a gente gostaria que tem, mas é uma situação que, enfim, mostra algum progresso importante, principalmente porque as reformas lentamente vão sendo aprovadas e vão criando uma expectativa um pouco melhor. O mundo perdeu a política monetária. Com a crise de 2008, 2009, todos os bancos centrais jogaram a taxa de juros lá embaixo. E a taxa neutra vem caindo já há muito tempo. Quer dizer, você tem países como a Alemanha e como Japão que já estão com taxas de títulos públicos reais negativas. As taxas nominais são zero. Quer dizer, se você tiver uma recessão mundial, os bancos centrais não têm como reagir. Isso é a primeira preocupação. Segunda preocupação, taxas de juros baixas produzem uma enorme mudança de portfólio. Até eu que sou um economista distraído, quando eu vejo uma NTN-B no Brasil a 3% ao ano, eu fico perguntando para o gestor do meu fundo, onde eu aplico minhas poupanças, se não ia aplicar um pouco mais em ações, ou comprar um ativo fixo, etc. Quer dizer, isso acontece no mundo inteiro. Quer dizer, nós estamos aqui com a taxa ainda positiva em termos reais. Na Europa ela está negativa. Nos Estados Unidos a taxa real é negativa.
Quando isso acontece, as pessoas vão se alavancando as empresas se alavancam, elas não resistem à tentação de pegar um capital mais barato do que o capital de equity. A alavancagem, junto com o crescimento do preço dos ativos, gera uma situação na qual, quando o mundo entrar numa desaceleração, isso estoura a bolha de ativos e pega o sistema privado alavancado. Quer dizer, isso é uma vulnerabilidade muito ruim para a economia mundial. Eu não vejo isso à frente num futuro muito próximo, mas eu vejo isso à frente num futuro um pouquinho mais distante. Mesmo porque não tem instrumento de política monetária e eu não vejo essa taxa de juros voltando àqueles níveis normais do passado. Quer dizer, a transição demográfica que aumentou poupanças na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, produz uma queda da taxa neutra. Quer dizer, o Larry Summers tem chamado a atenção disso reiteradas vezes com essa questão da estagnação global. Ele diz o seguinte: nós estamos vivendo um mundo no qual taxas de juros são baixas e crescimento econômico é baixo. E é um mundo no qual as pessoas se alavancam, compram outros ativos, geram vulnerabilidade a bolhas, e é um mundo que fica sujeito a recessões. Há uma ênfase grande em cima da guerra tarifária Estados Unidos-China. Obviamente, isso é uma segunda preocupação, ou talvez seja a primeira, porque no curto prazo ela é muito mais iminente do que a primeira. Guerra comercial não é bom para ninguém. Não é bom nem para os Estados Unidos. Quer dizer, talvez seja bom para os eleitores do Trump, que, no fundo, julgam que ele está defendendo os empregos. Ele, como está em campanha, ele quer uma reeleição, ele usa esse tipo de campanha política. Agora, isso atrapalha o crescimento da China. Eu não tenho dúvida de que boa parte da queda do crescimento chinês vem desse tipo de limitação, e eu não tenho dúvida de que isso também não ajuda o crescimento americano. Isso ajuda o crescimento dos setores protegidos lá dentro, que acabaram, no fundo, se beneficiando, mas a economia como um todo ela sofre um efeito negativo. De forma que um pedaço dessa desaceleração que nós estamos falando da economia mundial, ela vem dessa guerra comercial. A guerra comercial, o ideal no mundo seria se os Estados Unidos e a China sentassem, entrassem num acordo, encontrassem uma maneira de conviver pacificamente e cada um tocasse sua vida. O mundo teria um enorme benefício com isto. Há mais ou menos um ano atrás, o Olivier Blanchard, que hoje está no Peterson Institute, que foi do Fundo Monetário Internacional, do MIT, ele fez um Presidential Address da American Economic Association, no qual ele mostra que Estados Unidos, por exemplo, não tem problema de dívida pública, apesar dela ser grande. Por quê? Ele mostra que lá a taxa real de juros é menor do que a taxa de crescimento econômico, e tem sido assim por 20 anos, com leves interrupções. Dívida PIB é a dívida dividida pelo PIB, quer dizer, ela cresce a uma taxa que é a diferença da taxa de crescimento do numerador, que é a taxa de juros, com a taxa de crescimento do denominador, que é a taxa de crescimento econômico. Se a taxa de juros é menor do que a taxa de crescimento econômico, você não tem problema de crescimento de dívida. Quer dizer, ao colocar isso, ele diz o seguinte: os Estados Unidos têm uma latitude, se quiser, usar a política fiscal. Eu diria o seguinte: é o país hoje que está em condições muito maiores do que outros de usar a política fiscal. Isso não é bem verdade com o Japão, apesar de lá a taxa de juros também ser negativa. Mas a taxa de crescimento lá também é muito baixa ou negativa. A Europa, nós falamos da Europa como se a Europa fosse um país, mas a Europa é um conglomerado de países. Na área do euro, alguns muito bem situados do ponto de vista fiscal, como é o caso da Alemanha, que tem superávites nas contas correntes e quase iguais aos déficits na conta corrente dos Estados Unidos, e países que têm dificuldades no comércio exterior e têm dívidas muito grandes, como é o caso da Itália, ou como é o caso da Espanha. A Espanha era um país de disciplina fiscal sensacional antes da crise de 2008 e 2009. Quando ela teve que fazer o resgate das cajas de ahorro, que foram 30 cajas de ahorro que quebraram, a dívida da Espanha, que era 30%, 40% do PIB, chegou a 100% do PIB, que é onde ela está hoje. Então a Espanha também já não tem mais a capacidade de usar a política fiscal. Eu admito que os Estados Unidos tenha,
Mas eu vejo também uma dificuldade no uso de política fiscal no mundo. De forma que nós temos um mundo um pouco mais complicado, um mundo mais vulnerável a ciclos endógenos. E ciclos existem, eles são... Você não precisa erros de política econômica para gerar um ciclo. A interação entre os agentes, do lado da demanda, do lado da oferta, o setor privado, o governo, decisões daqui, decisões de lá, que não são perfeitamente previstas por cada um dos outros atores que estão aí dentro, produzem choques que cumulativamente viram ciclos. Quer dizer, o ciclo econômico é uma coisa endógena na economia. Quer dizer, por isso que as economias têm que ter um instrumento contracíclico. O ideal é o monetário, porque ele é muito ágil. Você pode mexer na taxa de juros, não precisa o Congresso, não precisa uma lei, não precisa uma coisa complexa do ponto de vista da negociação política. A política fiscal também tem o mesmo fator, mas ela é muito mais lenta. E ela esbarra nos limites de qual é a capacidade que cada país tem de, no fundo, aumentar gastos discricionariamente para fazer com isso uma política fiscal contracíclica. Eu acho que o instrumento existe, mas é um instrumento menos eficiente. Consequentemente, o mundo fica mais vulnerável a oscilações cíclicas. O Brasil precisa de reformas que, no fundo, aumentem a eficiência. Há um problema, eu odeio falar isso porque os industriais vão me execrar, mas é muito mais fácil você defender a sua indústria com protecionismo, com uma reserva de mercado, com o argumento de que com isso a tua produtividade, o teu EBITDA cresce. Isso sensibiliza governos, mas isso é a luta que obrigatoriamente o empresário, o industrial tem que ter. Quer dizer, ele tem que defender o acionista dele, ele tem que defender o lucro da empresa. Eu não tenho nada contra isso. Só que aquilo que é bom para um não é necessariamente o que é bom para o conjunto. Deixa eu lhe dizer o seguinte, há uma discussão, e aqui eu não estou ofendendo ninguém porque são todas multinacionais. A indústria automobilística do Brasil armou uma narrativa para, junto com o governo, de que ela precisa investir em tecnologia. Eu não tenho dúvida de que ela precisa investir em tecnologia. Os carros elétricos estão sendo produzidos no mundo inteiro e o mundo precisa do carro elétrico. O carro é uma das fontes de geração de CO2. Quer dizer, nós estamos destruindo o mundo se a gente não acabar com a emissão de CO2. O carro elétrico consome menos petróleo, emite menos CO2. Eu não estou combatendo o carro elétrico. Agora, todos os países do mundo, as indústrias automobilísticas estão investindo em carros elétricos, não porque o governo subsidia, porque ela encontra uma forma de obter rentabilidade em cima disto. Produz um produto de melhor qualidade a um preço determinado. Bom, o Brasil tem que seguir nessa linha, ótimo. Então pede um subsídio para o governo. Qual é o subsídio? O subsídio é meter uma tarifa em cima do carro importado maior do que a tarifa que você tem sobre as partes componentes. É vergonhoso, mas a indústria brasileira automobilística, toda na mão de multinacionais, tem uma proteção efetiva sobre o valor adicionado, considerando aquilo que vai no produto e aquilo que vai no insumo, de quase 100%. Quer dizer, valor adicionado é a soma de salários, da folha de salários, mais o lucro da empresa. Como essa empresa contrata os trabalhadores no mercado, a custos de mercado, são salários de mercado, essa proteção não vai para o trabalhador. Essa proteção vai inteirinha para o lucro. Tem multinacionais no mundo, como é o caso da Fiat, cuja maior rentabilidade está na Fiat Brasil. Eu não tenho dúvida que uma parte muito importante das multinacionais, o lucro delas, vem de situações de proteção efetiva, que no fundo protege a indústria, protege o sindicato dos metalúrgicos, protege indiretamente a indústria que produz autopartes ou autopeças, mas para a sociedade como um todo isso é um custo. É um custo enorme. Quer dizer, nós temos que abrir a economia brasileira. Eu não conheço caso de economia no mundo, eu conheço caso de muitas, que começaram fechando para poder dar o arranque no desenvolvimento. O caso mais frequente que vem à tona é o caso de Coreia. Em 1960, a renda per capita da Coreia era a metade da renda do Brasil. Ela passou a renda do Brasil em 1990. Hoje em dia a renda per capita da Coreia é igual ao do Reino Unido. Singapura
lá atrás, em 1960, tinha uma renda per capita parecida com a da Coreia. Hoje ela já é igual a dos Estados Unidos. A da China, em 1960, tinha metade da renda do Brasil. A da China está chegando no Brasil. Cada uma dessas, em um grau ou outro, eles foram abrindo suas economias. Corrigiram as distorções tributárias que existiam, que impediam a indústria e os outros setores de terem eficiência, e foram abrindo, porque a abertura obriga que o empresário invista em ganhos de produtividade, escolha os fatores de produção que são mais eficazes na geração de produto e que custem menos do ponto de vista do custo da empresa. O Brasil está atrasadíssimo. O Brasil é uma das economias, se não é a economia mais fechada do mundo. Desse jeito não cresce produtividade. Toda vez que um economista bate nesta tecla, ele sofre sanções morais de interesses dentro da sociedade que não gostariam de ver isso acontecendo. Eu não tenho nada contra quem, porque o progresso tecnológico e o aumento de produtividade gera ganhadores e perdedores. Na Revolução Industrial, que foi o que industrializou a Inglaterra, depois industrializou o mundo, os teares manuais dentro das residências, as pessoas que faziam têxteis naqueles teares manuais ou na fiação manual, foram temporariamente perdedores. Então, numa sociedade moderna, você não pode gerar conflitos sociais. Então, descubra um mecanismo através do qual você trate bem esses perdedores de forma que eles encontrem uma forma de se realocar na atividade econômica. Nós temos que olhar para isso também. Mas isso não pode inibir o movimento na direção de gerar um caminho para a abertura, que é um caminho que é o único caminho aberto ao aumento da eficiência. Eu vejo o ganho de produtividade muito ligado ao Brasil se ligar às correntes de comércio internacionais. Nós temos que nos preparar para isso. Nós precisamos de uma reforma tributária para fazer isso. A reforma tributária no ICMS, nos impostos, que gerando um IVA verdadeiro, cobrado no destino, não na origem, é uma condição absolutamente fundamental para que isso tenha sucesso. Mas o Brasil tem que enfrentar o problema, ele tem que resolver as duas coisas. Caso contrário, o crescimento de produtividade vai ser medíocre. Deixa eu dizer, você tem que ter um compromisso firme. Eu diria o seguinte, ponha uma tarifa máxima de 15%, que em X anos vai para 10%, que em X anos vai para 5%, e esses X são 3, 4 anos, 5 anos, no máximo, de tal forma que você tem um período de... Você não pode fazer um choque de uma vez, a não ser em situações muito especiais. Quer dizer, se você tivesse uma redundância tarifária enorme, isso foi feito em 1966 pelo Campos e pelo Bulhões, tiraram a redundância. Houve um segundo momento no qual fizemos uma abertura mais rápida, que foi com o Collor, que também ela foi relativamente rápida. Você tem que dar um tempo, quer dizer, essas coisas não são factíveis de tratamento de choque, mas tem que ser numa velocidade suficientemente rápida e tem que ter um compromisso prévio com a velocidade. Quer dizer, você não pode voltar no meio do caminho. Não, eu comecei, mas coitado do fulano que tinha uma indústria, ele está passando mal, vamos segurar um pouquinho, retarda 2 anos. Bom, ele é que tem que aumentar a velocidade dele para fazer o catch-up com relação ao crescimento de produtividade. Fixa a regra e as pessoas, sabendo da regra, elas vão correr para obedecer o timing determinado pela regra. Quer dizer, o tamanho do período é fundamental para que o indivíduo saiba, o industrial, no caso, saiba a velocidade a qual ele tem que imprimir o conjunto de reformas na sua indústria para poder se manter competitivo. Quer dizer, anuncia isto, faça um período relativamente curto, mas dê um tempo para que possa ter uma adaptação. Eu vejo hoje forças na direção do real fraco. Em primeiro lugar, o câmbio real, que é tradables contra não tradables, depende de relações de troca e depende de um passivo externo, que é o saldo acumulado na conta corrente. Nós estamos perdendo relações de troca porque está caindo o preço de commodities. E nós estamos indo, no ano que vem, para um déficit na conta corrente acima de 3% do PIB. São duas forças que depreciam o fair value do câmbio. Eu me divirto em fazer econometria.
E eu tenho um modelo de câmbio real, de fair value, que nunca me traiu. Desde 2010 ele vem, eu diria que por aí o fair value do câmbio está 4 ou acima de 4 reais por dólar. Para que você tivesse uma valorização cambial, você precisaria ter um maciço ingresso de capitais. E nós estamos tendo saída de capitais. Quer dizer, o último dado, depois dessa última revisão que o Banco Central fez, mostra que em portfólio, ações e renda fixa, nós já estamos com perto de 30 bilhões de dólares de saída. Quer dizer, 2010, nós tivemos 70 bilhões de dólares de entrada líquida. 2006, nós tivemos 50 bilhões de dólares de entrada. Agora nós temos saída. Por que nós temos saída? Em primeiro lugar, o real, tanto quanto o dólar australiano, é uma commodity currency. Commodities currencies são muito voláteis. E a volatilidade é o risco de câmbio. Quer dizer, quando o diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos era enorme, ele aguentava o risco da volatilidade. O estrangeiro vinha aqui, comprava uma NTNB que rendia 10%, 12%, podia oscilar o real que não tinha grande importância. Quando em 2010 a economia cresceu 7,5%, a ilusão é de que agora vai, o Brasil daqui para frente não vai crescer 7,5%, vai crescer 5%, vai crescer 4%. Portanto, o crescimento vai gerar earnings nas empresas que vão para o valor presente desses earnings subir o PI das ações. O I sobe, mas o PI sobe mais do que o I. O múltiplo da empresa vai lá para cima. O sujeito é comprador de ações. Ainda que a volatilidade seja grande, porque o não residente está fazendo duas apostas. A aposta no earning, que é a capacidade que o gestor tem de gerir a empresa, e pode ser a aposta no câmbio. Quer dizer, uma depreciação cambial, se o earning for baixo, lava o ganho dele com 3 dias de depreciação. Volatilidade do real é alta, em parte porque a gente é uma commodity currency. Quando o ganho de relações de troca gerava uma valorização do câmbio real, você tinha um capital gain entre a compra da ação e a venda da ação. Hoje em dia você só tem a volatilidade, que é o risco de câmbio. Numa situação como essa, o quadro mais natural é um quadro de saída de capitais. Eu até hoje não consegui entender de onde o mercado financeiro tira essa ideia de que o real vai valorizar, porque nós vamos ter, com a aprovação das reformas, um tsunami de entrada de dólares. Aí é um erro fundamental. Eu não quero dizer que o real vai explodir, mas eu digo o seguinte, vai ser muito difícil, a não ser que eu esteja absolutamente errado, de vez em quando eu erro. Mas nesse caso eu acho que eu não estou cometendo um erro. Eu acho que a tendência é a gente continuar tendo um real fraco.